Então, boa noite, minha gente, paz para todos. Bênção, Amém. podemos estar juntos mais uma vez, hoje com a presença do nosso amado pastor Simonton, Mateus Simonton, que hoje é pastor na igreja presbiteriana do Areão, no Mato Grosso, mas é filho da Derrinha, foi pastor lá na Madalena durante o tempo e assumiu lá no Areão. Em que ano? Ano passado, Ano 2025. passado, né? Isso. Pensa. Ele vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre o líder de música e as escrituras. E a gente começar, eu queria fazer uma oração para a gente poder dar continuidade aqui. O pastor Matheus vai se apresentar direitinho, vai falar um pouquinho mais e apresentar o tópico para a gente. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por estarmos juntos. Obrigado, Deus, porque tudo isso só é possível mediante o sacrifício de Cristo, que nos reconcilia contigo, nos reconcilia, Pai, uns com os outros e nos garante, Pai, salvação. Salvação que só o Senhor pode ofertar para a gente. Que nessa noite a gente possa crescer no nosso trabalho, no nosso serviço, aprender um pouco mais sobre como exercer, ó Pai, esse trabalho com excelência, ó Deus, da forma que te agrada, da forma que aponta para o Senhor e que de fato ensina a igreja sobre quem o Senhor é e que testemunha, ó Pai, do zelo que a gente tem com as tuas coisas. Abençoa o pastor Mateus, que ele fala do nosso coração aquilo que o Senhor já preparou para a gente. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. 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 Tá com você, meu amado. Pessoal, boa noite. Para mim aqui ainda é quase boa tarde, tá de dia aqui ainda no Mato Grosso, é uma hora a menos. Mas eu gostaria de, primeiramente, agradecer, né, a Tiago Galdino, Gal, pela oportunidade e parabenizar pela iniciativa, né, como secretário presbiterial de música lá do PECAP, presbitério que eu fiz parte já. É uma iniciativa muito, muito interessante. Inclusive, depois da fala, né, do Tiago Galdino, eu mobilizei aqui também o nosso presbitério para a gente pensar isso também em outras áreas. Nós temos muitas pessoas capacitadas que talvez não tenham tanta projeção como algumas pessoas famosas na IPB, mas eu creio que posso fazer uma contribuição muito importante para a igreja local, a igreja brasileira, nos seus diversos níveis, seja a nível da igreja local, a nível de presbitério, também a nível de sínodo. Então, louvar a Deus, né, pela iniciativa do pessoal do PECAP aí. Me sinto honrado em participar. Como o Gal falou, meu nome é Mateus, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Areão, em Cuiabá, Mato Grosso. Estou aqui desde o início do ano passado e temos tido o desafio de estar à frente de uma igreja pela primeira vez. Passei 5 anos auxiliando e agora tenho a oportunidade de estar à frente de um trabalho que o Senhor nos colocou e tem sido um desafio muito bom. E muito bom também participar efetivamente agora à frente de uma das prerrogativas, por assim dizer, que o ministro tem, que é a supervisão da liturgia na qual ele pastoreia. E agora, estando enquanto pastor efetivo da igreja, tenho que lidar diariamente com isso. E muitos dos ensinamentos que talvez eu possa trazer aqui para os irmãos foi fruto de aprendizado com Gal. Eu me lembro ainda quando eu estava no Conselho da Madalena, a gente orando e vendo algumas demandas na Madalena. Eu me lembro da reunião quando chegou o pedido de Gal, né, falando do desejo dele estar estudando mais a respeito de música, nesse aspecto ministerial, e eu me lembro que não teve muitas dificuldades, né, de o conselho aprovar e apoiar e incentivar, e eu vejo como a Igreja Presbiteriana da Madalena tem colhido isso a médio e também tenho visto já também a um longo prazo, que já faz um tempo que ele está envolvido nessa daí. Então, nós louvamos a Deus pela sua vida também, Gal, que o Senhor continue a fortalecer a sua vida. Você é um líder nato, bebeu de várias fontes e hoje você é alguém que está conseguindo exportar isso também. Mas pensando diretamente a respeito da temática que foi proposta, que é o líder de adoração e as escrituras. E eu confesso que é um tema que é muito difícil para mim, né, pensar sobre algumas palavras. Primeiro, enquanto pastor, enquanto teólogo, nós somos, né, como presbiterianos também, somos muito afeitos a termos, então usar alguns termos são sempre difíceis, e pensar também no aspecto da música, que também é um outro nicho que é muito afeito aos termos, né? Então, você falar que a pessoa não tem ritmo, ou a pessoa não é afinada, ou ele te ensinar a fazer uma nota, geralmente você fala uma coisa, o músico entende outra, e às vezes é uma confusão muito grande. E isso vai ser uma das provocações também que eu quero pensar com vocês.
Mas pensando a respeito dessa temática, eu gostaria de que a gente relembrasse, iniciando, sobre o poder da música. E isso é muito claro nos nossos dias. E, na verdade, durante toda a história. A música tem um poder muito grande e o Senhor assim fez. O Senhor gosta de música, Deus projetou a música e nos fez como seres que conseguem captar a música. Dentro, né, da criação, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, o Senhor fez com que o homem pudesse perceber música diferentemente de uma pedra ou de rochas que o Senhor também criou. E dentro desse poder da música, eu tenho um aspecto de cultura inútil que eu gosto sempre de exemplificar o quanto a música tem poder. E eu tenho uma cultura inútil, assim, que é muito inútil, que é a capacidade de decorar jingles políticos. Eu não gostaria de saber disso, eu não gostaria de ter essa capacidade, mas eu simplesmente tenho. Então, eu lembro de jingle político quando eu tinha 8 anos de idade. Então, se você me perguntar, eu não sei muito desse personagem, mas eu sei que J. Batista é 23789. Não lembro se ele era deputado estadual ou se era vereador, mas eu sei a musiquinha, o ritmo dele, né? Também de um candidato a prefeito de Natal, o jingle dele eu sabia de cor, eu ficava cantando o tempo todo. Então eu evito ouvir isso daí, porque jingle de campanha política é algo que sempre fica muito na minha mente. Eu não lembro exatamente de onde são as pessoas e nem quais eram os cargos, mas essa música sempre vem, e geralmente quando é paródia é pior ainda. Então aquela música 90 milhões em ação, eu conheço de pelo menos 3 políticos diferentes. Então a música ela tem esse poder de fixar na mente. E pensando nessa proposta de líder da adoração e as escrituras, aquilo que o Senhor deixou registrado para nós, isso mostra o quanto nós precisamos ter o cuidado com aquilo que nós cantamos. E é interessante a gente pensar isso, porque, de maneira geral, todas as igrejas presbiterianas, né, do Brasil, ela tem algum tipo de equipe, ministério, grupo, conjunto, seja lá qual a palavra do campo semântico que queira utilizar, relacionado à música ou louvor. Alguns, inclusive, são criteriosos para chamar a equipe de música e não equipe de louvor, e outros chamam ministério de louvor. Mas o fato é que, basicamente, isso é quase que uma das condições para uma igreja se organizar, né? A gente percebe que uma igreja ela começa a deslanchar, principalmente dentro do nicho da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando esse aspecto de música está acontecendo, né? Quando já tem um grupo que se reúne, aí geralmente no período de plantação, essa é uma das partes que são mais cruciais para o desenvolvimento. Só que quando nós pensamos a respeito do tempo em que as pessoas cantam na igreja, né, que alguns variam, mas geralmente a gente poderia colocar em torno de 25 a 35 minutos toda a música na igreja. E tendo em vista que é algo que todas as igrejas presbiterianas têm. Algumas vão ter ou não SAF, algumas vão ter ou não o PH, Ministério de Escoteiros, aqui em Mato Grosso é muito forte isso. Pode ter vários outros elementos, as sociedades, departamentos dentro da sua igreja. Mas música todas as igrejas têm. E elas têm um tempo específico e um tempo dedicado, importante no culto. Só que nós observamos que na contramão disso está a preparação teológica dessas pessoas. Perceba, é algo que acontece rotineiramente. É um grupo que se reúne muitas vezes, mas muitas vezes se reúne pouco para estudar as Sagradas Escrituras. E isso é um grande problema, porque quando nós observamos essa lacuna de ministros de música, de pessoas que estão à frente conduzindo o canto na igreja, e um baixo nível de conhecimento teológico, a gente percebe que isso é uma desassociação do que a própria Bíblia coloca para nós. Se nós voltarmos os nossos olhos para as Sagradas Escrituras, principalmente no livro dos Salmos, nós vamos observar alguns momentos muito marcantes no nosso saltério. Por exemplo, quando nós pegamos o Salmo número 105 e 106, são 2 salmos de narrativa. Eles narram a trajetória do povo antes e depois do Egito. E é interessante que o Salmo, nesse momento, ele tinha esse objetivo também de fixar na memória daquilo que o Senhor tinha feito, daquilo que o Senhor tinha manifestado diante dos homens, eles deveriam cantar.
E isso vai muito de encontro também quando nós observamos o Salmo 1, que vai falar da lei do Senhor, o Salmo número 19, que vai falar da lei do Senhor, e o maior salmo das Sagradas Escrituras, que é o 119, que também vai falar da lei do Senhor. E, curiosamente, algumas pessoas se assustam com o tamanho do Salmo 119, mas elas se esquecem que o Salmo é grande desse jeito para que ele pudesse ser cantado mais facilmente. É até um contrassenso quando a gente traz essa informação, porque a gente fala, mas espera aí, é um salmo que a gente sabe pouco, talvez um outro versículo decorado, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mas, de maneira geral, as pessoas não conseguem perceber que o nosso saltério, o nosso grande vetor de música, ele é um grande estudo da lei do Senhor para ser cantado. E aí, como é que termina um livro que é tão exponencial em música e em aprofundamento da palavra de Deus? Ele termina em mais música e mais adoração ao Senhor. O livro dos Salmos não é novidade para ninguém, creio eu, que ele é dividido em 5 livros. E os 5 livros, eles terminam de formas diferentes. Mas o livro dos Salmos, o Saltério, ele termina os últimos 5 salmos fazendo referência a cada um desses 5 livros. Então, o Salmo 146, 147, 148, 149 e 150 se referem ao primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto livro. E é interessante essa junção de ensinamentos que se tem ao longo dos 5 livros e o fechamento por meio de música. Com isso, eu estou falando que é extremamente ligado à relação de conhecer a lei do Senhor e cantar bem para o Senhor. E talvez um dos momentos mais categóricos é aquilo que alguns vão chamar de o grande compêndio teológico da Bíblia ou do apóstolo Paulo, que é o livro de Romanos. Nós temos lá de uma maneira muito clara a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, que tinha o seu objetivo de pedir ajuda para aquela igreja, para que eles pudessem ajudar o apóstolo Paulo com o seu objetivo de pregar o evangelho na Espanha. Paulo, que não foi o fundador da igreja de Roma, ele começa, desde a sua apresentação, narrando a respeito do poder do evangelho, passando por doutrinas importantes a respeito do homem, da queda de Deus, da eleição, da justificação. O apóstolo Paulo traça aspectos importantes a respeito do judaísmo daquela época. E então, nós sabemos que do capítulo 1 até o final do capítulo 11, nós temos essa descrição de um aspecto mais teórico, por assim dizer, da doutrina do apóstolo Paulo, e do capítulo 12 em diante de um aspecto mais prático. E eu gostaria de que nós relembrássemos como o apóstolo Paulo termina o capítulo de número 11, do versículo 33 ao versículo de número 36. É um texto famoso, muito caro também para nós, enquanto presbiterianos. E o apóstolo Paulo, depois de narrar a respeito de doutrinas importantes para a igreja, ele vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo termina essa primeira parte, depois de uma ampla explicação de doutrinas da graça, ele termina com música. E aí nós podemos já fazer sempre uma correlação entre uma boa teologia, isso resulta em boa música para o Senhor. E isso geralmente é algo que tem sido cada vez mais desassociado nos nossos dias. Primeiro, porque boa música tem sido amplamente divulgado sobre vários prismas ou várias perspectivas. E, geralmente, a ideia de boa música, as pessoas têm atrelado à tecnicidade. E é muito difícil falar sobre isso,
porque tecnicidade não é necessariamente algo ruim, mas é algo que pode ser facilmente enganado como uma boa música. Ela pode ser uma boa música com uma boa harmonia, uma bela melodia, que consiga cativar vários públicos com vários desejos musicais diferentes, mas não necessariamente ela vai ser uma boa música. E ainda não estou nem entrando na seara de ser uma boa música para se tocar em um culto. Nós precisamos entender que uma boa teologia, ela precisa ser um firme fundamento para aqueles que estão liderando as suas equipes de música. Por quê? Porque, meus amados, é por meio da música que muitas vezes nós somos ministrados pelo Senhor. É por meio da música que muitas vezes nós temos a história das Sagradas Escrituras gravada na nossa mente. Não é distante da nossa realidade. Temos pessoas que ainda, quando são ordenadas a abrir as Bíblias, no livro do profeta Obadias, ele não saiba quem é o profeta anterior e posterior ao profeta Obadias. Mas se ele cantar Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, aquela musiquinha que a gente aprende no departamento infantil, rapidamente isso vem à mente. E eu creio, meus irmãos, que é da vontade de Deus que isso acontecesse. Que não apenas palavras pudessem ser executadas no culto, como orações e como prédicas, mas também música. Nós temos isso também quando nós observamos no aspecto escatológico. Em vários momentos nós temos o registro no livro de Apocalipse falando que o povo está cantando ao Senhor. E perceba, é um momento de ápice, o clímax da história da redenção, quando nós estivermos diante do Senhor, nós vamos estar cantando. Bons teólogos cantam ao Senhor. E muitas vezes nós percebemos que, enquanto presbiterianos, nós temos uma dificuldade de prestar atenção nessa área. Temos dificuldade, e a prova disso é poucas secretarias de música que estão efetivamente trabalhando nos nossos presbitérios Brasil afora. Nós temos pouca verba e pouca luz para, por exemplo, a nossa sociedade de Inódia da IPB. É geralmente uma área que nós não temos muita afeição e geralmente é tratado como alto custo para termos um bom aparelho de som, para termos uma boa técnica vocal, uma boa preparação. Geralmente nós não temos muita importância nessa área. E isso se reflete muitas vezes em desestimularmos os nossos membros da equipe de música a serem bons teólogos. Porque muitas vezes nós, enquanto líderes, enquanto ministros, não somos bons músicos ou não somos bons afeitos à boa música. E aí a gente tem agora um problema. Nós temos aqueles que lideram, que não são afeitos à boa música, e aqueles que gostam da boa música não têm uma boa base teológica. E aí nós vemos uma grande área desértica na nossa igreja. Nós vimos esses exemplos bíblicos, tanto no livro de Salmos, como também no texto de Romanos, nessa resposta doxológica. Mas é interessante, então, nós estabelecermos que as Sagradas Escrituras precisam ser o nosso firme fundamento para aquilo que nós cantamos. E talvez se você não estivesse convencido ainda de como nós desprezamos a música na igreja, embora ela tenha um grande período na nossa liturgia, é que, por tantas lacunas que foram deixadas, hoje, a nossa igreja, ela discute obviamente, não a nível nacional ainda, mas em muitos nichos, a exclusividade de salmos para cantar na igreja. Aí, os argumentos são os mais diversos possíveis para se cantar e para não se cantar salmos. E eu queria pensar dois aspectos a respeito disso, para que a gente possa caminhar para um vetor de aplicação prática sobre como nós podemos cantar bem e não necessariamente reduzirmos isso a um espectro das Sagradas Escrituras. Então, primeiro eu queria pensar sobre o porquê cantar salmos. Por que cantar salmos é válido?
Primeiro, porque são letras que vêm de Deus. Isso talvez seja o motivo mais forte e mais claro das Sagradas Escrituras. São letras que vêm de Deus. Obviamente, o apóstolo Paulo escreveu Romanos capítulo 11, nós temos Davi com os seus salmos, Salomão, nós temos Asaf e os salmos de Moisés, nós temos vários artistas, vários músicos que compuseram, que foram inspirados de maneira orgânica, mas os salmos, eles são inspirados pelo Senhor. João Calvino vai falar que é a anatomia da alma, e eles expressam a história do Senhor. É um ensino didático também para o povo. É um outro motivo para nós cantarmos. É muito bom cantar as Sagradas Escrituras. Eu me lembro uma vez que eu estava na igreja, e aí tinha um jovem que estava ouvindo uma música anteriormente, e ele várias vezes pedia, né, para tocar essa música e tudo mais. E eu me lembro quando, na liturgia, foi lido o texto em que fazia menção a essa música. E ele ficou assustado com o fato da música que ele cantava tinha um versículo exatamente daquele jeito. E ele ficou simplesmente encantado com aquilo ali. Ele é um jovem, 13, 14 anos, mas aquilo foi quase que um divisor de águas depois que a gente conversou sobre uma música que ele gostava, essa música meio chipeira, mas tinha um versículo bíblico lá, e ele ficou assim encantado com essa possibilidade de cantar literalmente o que a Bíblia está escrita. Então, por que cantar salmos? Porque são letras que vêm do Senhor, tem ensino didático para o seu povo. Então, muitas vezes nós temos dificuldade com algumas passagens e pode ser uma ótima opção. Mas por que não cantar apenas salmos? E aí, talvez hoje essa seja dos debates mais acalorados entre alguns públicos da nossa igreja. Mas o porquê não cantar apenas salmos? Primeiro, é porque nós não temos apenas a Bíblia, ou melhor, nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, mas nós temos, por exemplo, a nossa confissão de fé como um sistema doutrinário. E nós confessamos a nossa fé o tempo todo. Quando nós, por exemplo, perguntamos sobre o que a pessoa crê sobre Jesus, ele não começa falando, por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3,16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai se não for por mim, João 14,6. Ele não começa a citar vários versículos bíblicos. Ele faz uma sistematização daquilo que ele crê. Então, ele vai falar, por exemplo, o credo apostólico. Ele vai falar que ele crê em Deus Pai, ele crê no Filho, o Filho que é gerado do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, gerado, não criado. Ele vai talvez citar o credo niceno constantinopolitano. Enfim, ele vai expressar a fé dele. Então, reduzir aquilo que nós cantamos na igreja apenas aquilo que está escrito é um contrassenso a uma igreja que se vale muito dos seus documentos históricos, que fala tanto de termos uma boa apologética, de sabermos concatenar a nossa fé com a realidade. Então, um dos motivos de por que não cantar apenas salmos é porque os salmos não expressam na totalidade todos os desígnios das Sagradas Escrituras. Nós temos vários ali, mas não expressam todos. E nós não nos valemos apenas das Sagradas Escrituras quando nós vamos sistematizar a nossa fé. Alguns vão usar confissões, outros vão usar outros artigos, vão usar outros autores. Então, é importante nós entendermos isso também a partir da música. A outra motivação de por que não cantar apenas salmos é porque nós temos uma pregação expositiva na igreja. O que é a pregação expositiva, senão ler, explicar e aplicar? Nós não simplesmente temos na pregação assim, meus irmãos, hoje a pregação vai ser sobre o apóstolo Paulo e Silas. E a gente pega, lê a respeito de Paulo e Silas lá na prisão e a gente ora e pede para que Deus aplique a palavra no nosso coração. A gente não faz isso. A gente começa a explicar. E, né, aqui temos outro pastor no nosso meio, todos nós como teólogos, sabemos que nós temos as nossas afeições, as nossas preferências, as nossas ênfases nos sermões, aquilo que nós temos pensado na comunidade, aquilo que nós cantamos durante o sermão, né? A própria forma como a gente lê o texto, a própria forma como a gente dá ênfase em algum momento a algumas situações em detrimento de outras, é também uma exposição, e isso daí é algo que parte também do nosso coração, e muitas vezes de maneira errada. Então, por que não cantar apenas salmos? Porque nós temos uma confissão de fé e nós acreditamos que nós devemos expressar aquilo que nós acreditamos. E também não cantar apenas salmos, porque nós também cremos na pregação expositiva, no que tange a forma como o Senhor, e nós entendemos que é a melhor forma de expressar os desígnios do Senhor para a comunidade. Isso é muito importante, porque não cantar, então, apenas salmos ou literalmente aquilo que está escrito, faz com que nós agora tenhamos que fazer músicas.
E o ponto é, como nós vamos fazer boas músicas se nós não somos bons teólogos? Se nós cantamos coisas que têm uma margem de erro, talvez um tanto quanto mais grotesca, daquilo que é licença poética e daquilo que é um erro propriamente, ou talvez um equívoco, ou talvez uma heresia. Então, ser bom teólogo ajuda a cantarmos melhor. E digo mais, ajuda a gente a cantar mais. Porque, como eu falei, o apóstolo Paulo, diante daquilo que o Senhor revelou e o colocou no seu coração por meio da inspiração orgânica, e ele registrou em Romanos até o capítulo 11, fez com que ele parasse e louvasse e cantasse a Deus por aquilo que ele conheceu mais do Senhor. E quando nós estivermos diante do Senhor, por toda a eternidade, nós cantaremos e louvaremos ao Senhor. Conhecer mais de Deus nos impulsiona a cantar. E isso mexe com as nossas emoções e com as nossas afeições. Logo, é um erro também achar que a gente, enquanto presbiteriano, fala assim, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não mexer com as emoções e as afeições das pessoas na hora da música, na liturgia. Na verdade, deve ser justamente o contrário. Nós devemos mexer com as afeições e as emoções das pessoas, mas de uma maneira que seja correta à luz das Sagradas Escrituras e que faça com que a pessoa olhe mais e conheça mais o Senhor. Mas sim, mexer com as suas emoções e as suas afeições. Não é isso que a gente faz na pregação? Né? Não tem aquele pastor que às vezes ele consegue com um tom de voz, ele vai cativando, e você, né, vai se envolvendo, e ele sabe contar bem uma história, e cara, você está ali submerso naquilo ali, ele está mexendo com as suas emoções, com as suas afeições. Também quando ele está naquela ênfase, geralmente na aplicação, e ele esbraveja, e ele fala, e ele mostra, muitas vezes alguns batem assim e tal, e não sei o quê. Ele está mexendo com as suas afeições. Então, é um contrassenso a gente falar que a gente não pode, não deveria fazer isso por meio da música. Até porque os próprios relatos bíblicos de quando o povo se encontra em adoração diante do Senhor, primariamente na largada com as afeições, né? Perfeitamente. E o Senhor nos fez receptores. Interagir com Deus mexe com as afeições, né? Agora qual a nossa intencionalidade e também o nível de profundidade teológica que a gente consegue fazer isso. Não é apenas, então, mexer afeições por afeições, um pad ou uma luz, mas que isso seja revelado o que está sendo proposto. O que geralmente acontece é que as pessoas não querem revelar o porquê elas estão mexendo com as afeições das outras. O nosso ponto é nós revelarmos o porquê estamos tensionando mexer com as afeições. Mexer com a sua emoção. E isso precisa ser fundamentalmente estruturado pelas Sagradas Escrituras. Conhecimento do Senhor. Cantar músicas que nos faz relembrar momentos difíceis, trajetórias difíceis, mas como o Senhor esteve conosco. Boas músicas nos ajudam em momentos difíceis. Boas músicas nos consolam e nos confortam em momentos de crise. E não obstante, nós temos pessoas que vão lembrar de várias músicas durante os cultos, mas não vão lembrar da pregação. Isso não é um problema em si, mas nos traz um alerta sobre a importância de como nós devemos cantar melhor. Cantar melhor tem sido um desafio. Como eu disse, muitas vezes por parte do desprezo da liderança em se importar com aquilo que nós cantamos. Então, eu pensei em 3 aspectos para a gente caminhar para o fim e depois ir para um pensamento mais coletivo sobre aspectos práticos de como um líder de adoração ele pode se envolver melhor com as Sagradas Escrituras. Primeiro, talvez voltar a uma casa anterior e termos liturgias mais intencionais e, ao mesmo tempo, criativas. Então, né, eu sei que se colocar como exemplo é muito difícil, mas eu vou falar da minha jornada de desafio aqui. Eu assumi a igreja tem praticamente 1 ano e meio, e era uma igreja que, como a maioria das igrejas, infelizmente, a liderança, os pastores não supervisionavam, não se importavam muito com a liturgia. Então, foi até uma dificuldade de início um pastor que selecionasse o texto e que participasse do pensamento a respeito das músicas na igreja. E aqui, como eu tenho pregado em séries, tanto as músicas como também os textos bíblicos fazem referência e eu já utilizo na confecção do sermão.
Então, em determinado momento, eu utilizo uma ou duas frases das músicas no sermão e também utilizo o texto da chamada de adoração e o texto da chamada de confissão também, para que eles possam estar dentro da explicação da pregação, e isso faz com que as pessoas prestem mais atenção naquilo que está sendo cantado. Então, liturgias mais intencionais, e isso requer um preparo. Então, eu invisto boa parte do meu tempo em quebrar a cabeça de começar pela série que a igreja vai ouvir, depois, os temas mais ou menos dos sermões, para depois pensar naquilo que vai ser lido e também aquilo que vai ser cantado. E geralmente nós repetimos algumas dessas músicas. Então, se nós vamos trabalhar um bloco a respeito da lei do Senhor, 2 ou 3 músicas pelos próximos 6 a 10 domingos são repetidas para que a igreja possa fazer essa associação. Mas também liturgias criativas. Eu me lembro quando Deus me deu a graça de pregar a respeito da reforma, e aí eu preguei a respeito da depravação total, pensando a respeito do tulip. E aí, pensando num aspecto tão carregado, tão pesado, que é a doutrina da depravação total, a gente fez uma liturgia totalmente down. As leituras e também em termos melódicos. Então, as músicas a gente baixou um tom, colocamos músicas mais retilíneas, e foi aquele negócio meio pesado durante o culto todo, Nenhuma música de expressão, de adoração, de nada do tipo. Expressão de adoração entendida por meio das vibrações, E aí, aquele negócio muito pesado, a pregação, e aí no final da pregação, quando a gente vai para as aplicações cristocêntricas e os desafios, que aí sim a gente termina com essa esperança da graça, aí a gente terminou com uma maravilhosa graça. E aí teve gente que captou isso e falou assim: pastor, eu passei o culto todo pesado, mas no final, graças a Deus, a gente tocou um negócio mais alegre. E por mais que a pessoa não tenha captado todas as nuances, ela entendeu que foi preparada uma mesa, mas que não terminava ali. A nossa esperança ela é maior que isso. Então, pensar em liturgias intencionais e criativas, eu entendo que tem um aspecto de criatividade dentro de um princípio regulador do culto, que praticamente todas as igrejas usam, que é Isaías capítulo 6, mas um aspecto criativo, e muitas vezes isso é comunicado para a igreja. Às vezes a gente subestima a igreja como criança, e que ela não vai entender, e que ela não pode entender, ou que não precisa ser dito. Então, geralmente, quando eu vou fazer algum aspecto, podemos dizer assim, criativo dentro da liturgia, eu narro antes para a igreja. Falo, meus irmãos, vai ser assim, a gente vai fazer desse jeito, tal, e vai explicando o culto, o diálogo, e a gente vai ensaiando. Um outro desafio é estudos teológicos dos membros da equipe de música. Nós temos uma equipe que se reúne muito para esse aspecto prático, de entregar uma performance musical, mas poucas vezes para estudar teologia. Veja, eu não estou falando de ser aquele devocional antes do ensaio ou devocional antes da equipe de música. Alguém traz uma palavra e geralmente fala que tem que fazer com esmero, e aí usa um salmo, alguma coisa do tipo. Não, é estudarmos o que nós cantamos. É conseguir perceber e conseguir fazer com que os membros consigam fazer boas leituras dos textos bíblicos e, consequentemente, ele consiga fazer boa leitura da Bíblia. E, consequentemente, ele consiga externar isso por meio da música. Então, nós temos músicas consagradas que geralmente têm muitas dificuldades teológicas, muitas mesmo. Então, eu me lembro de uma que um professor nosso do seminário falava, que é aquela que o refrão é: vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro, vamos, irmãos, levar esse dom que é verdadeiro. E ele vai falar nos estrofes assim, a levar o pecador enfermo quase moribundo. E ele falava assim, se você for pensar no aspecto da depravação total, o pecador não está quase moribundo. Ele está totalmente, meu amigo. Não tem nada do que nos resta, e isso precisa ser colocado sempre de maneira muito clara, porque eu entendo que a igreja possa cantar aspectos difíceis da teologia, desde que isso seja preparado. Então, lançar uma polêmica, que toda live tem que ter uma polêmica, faz um recorte e tal, e joga. Eu tenho muita dificuldade com mudar letra de outras pessoas. Eu tenho muita dificuldade. Eu acho, em até um certo sentido, até desrespeitoso, e tenho encaminhado o pessoal aqui para não fazer isso. E uma das músicas que é famosa, que é quase que... Pode falar, Gal, você que manda aqui, não precisa levantar a mão, não. Mano, nada não. É só porque
acho que só quem estava aqui no último encontro fui eu, né? Então tudo bem. Porque a gente mencionou isso no último encontro que a gente teve sobre essa questão do mudar a letra, né? Além da dificuldade, eu não sei se o senhor vai mencionar isso, da dificuldade de mexer na letra de alguém, a questão também da propriedade intelectual, né? Aquilo ali foi escrito por alguém e a propriedade dele, né? Então, quando a gente está mexendo ali na letra para servir a gente está meio que invadindo a propriedade privada de alguém. Perfeitamente. Tem isso da própria. Essa é a minha principal dificuldade, com esse aspecto até jurídico, por assim dizer. Mas o outro ponto ter a maturidade de cantar algumas coisas difíceis na comunidade. Eu sei que é muito difícil isso, mas uma das músicas mais consagradas que a gente mudou, agora me fugiu a memória como é que é a estrofe dela, mas o refrão é: coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos ao único, né? A gente geralmente, e aí o pessoal mudou para coroado, mudou para exaltamos. E cara, eu confesso que eu não tenho dificuldade de cantar coroamos. Não tenho. Porque ainda mais depois de já ter escutado, né, o autor explicando aquilo que ele estava colocando. Eu ia falar isso, o cara explicou o que ele quis dizer e tá certo. Cara, é a mesma coisa de Reina em mim, que a gente vai falar, vem reinar em mim, Senhor. Aí a igreja não tem dificuldade de falar isso. Então, são aspectos de maturação. Eu tenho mais dificuldade com tradução que atribuem elementos da obra da redenção para outra pessoa da Trindade. E aí o caso mais famoso é a tradução acho que é da Aline Barro, se eu não me engano, que é o graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou. Mas não foi o pai que pagou, foi o filho. Tá, mas é porque no original é Lorde, e aí para caber tudo em uma sílaba só, colocou pai, não colocou filho, mas poderia ter colocado Senhor. Aí eu tenho dificuldade, porque depois, quando a mente fica que é o pai que pagou o preço, não foi o pai, foi o filho que pagou. Mas o pai e o filho na mesma coisa? Percebe que agora a gente tem um problema teológico? Agora a gente tem um problema teológico. Porque a pessoa ela não consegue entender que, embora não seja três faces de um mesmo Deus, não são três deuses diferentes. Mas o pai não é o filho não é o pai não é o Espírito Santo não é o pai, o filho não é o Espírito Santo não é o filho. Então, sermos bons teólogos nos ajuda a cantar letras que são difíceis de entender. E digo mais, letras que às vezes são profundas mesmo, são profundas. Eu tenho muita dificuldade com aquilo e aí eu volto a falar, para mim são as lacunas de pastores que foram um tempo deixando a ideia de música na igreja, mas eu tenho muitas dificuldades com aquilo que se diz como canto congregacional, né? É muito difícil, porque canto congregacional exclui muito o elemento de característica daquela comunidade. Então, geralmente é uma música que pode ser muito fácil para ser congregacional em alguns lugares, vai ser muito difícil para outros. Então, isso só revela, né, a nossa necessidade de sermos bons teólogos. E, por fim, um desafio aos pastores. Nós temos um acompanhamento pastoral, não apenas de letra, não apenas de liturgia, mas da vida dos membros, de ensinarmos teologia, de lermos, de estudarmos. Então, tem sido um desafio enorme aqui, mas a gente tem feito... eu não participo dos ensaios com a nossa equipe de música, mas a gente tem feito um curso de formação. Então, a gente tem estudado junto, e é o momento também da gente se alinhar, de feedback, mas é o tempo que a gente vai estudar. Então, temos comprado um livro, a gente está terminando aquele livro do Kant. Pode falar, Léo. Tu aproveitando o ensejo. Fica à vontade. Com essa formação aí, tu tem algum tipo de currículo, alguma coisa nesse sentido aí? A gente hoje tem estudado o livro Kant, e o próximo vai ser... esqueci o nome, mas eu já tenho ele, que é do... Deixa eu botar aqui, música... Que é do Felipe Fontes com o... sim. Música no culto, né? Música no... A igreja local e a música no culto. A igreja local e a música no culto. E aí, uma outra coisa... E aí, essa dificuldade... E como é a dinâmica que tu tá fazendo? Desculpa aí, dessa quebrada. Um capítulo por dia. Por encontro, no caso. O pessoal lê e traz as suas observações. E assim, é outra dificuldade, porque eu não falei que aquele é o nosso livro. Entende? Vai ter coisa ali que eu vou ler e vou dizer, cara, tá vendo isso aqui que é interessante? Mas eu não concordo com isso aqui, não. E a gente ir construindo o nosso modo de fazer música na nossa igreja.
Então, inclusive, no livro do Felipe, e eu, né, já tive alguns encontros com o Felipe e eu discordei de algumas coisas que ele colocou lá, mas, assim, a gente ter esse pensamento, né, de ter o acompanhamento pastoral. Inclusive, de esmero. Eu percebo que a gente tem muito, enquanto pastor, muito esmero com a pregação, mas a gente tem pouco esmero com aquilo que prepara para a pregação, que é a música, que é a liturgia. A gente tem deixado muito de lado. A gente muitas vezes pensa na pregação, e hoje em dia, os próprios textos, né, feitos por inteligência artificial, e eu sei que isso, né, pode ser recortado de novo e jogar na rede aí, pastor usa inteligência artificial para cultuar a Deus. Mas utilizar de boas ferramentas para te ajudar é difícil mesmo, né? Você pensar sempre em textos diferentes, em músicas diferentes, para concatenar com a pregação e tudo mais, mas muitas vezes eu me faço valer dessas ferramentas de poder ajudar, de ter uma criatividade, cara, isso aqui não... E aí outra coisa é ser organizado quanto a isso. Então eu tenho um banco de textos que eu utilizo, porque eu procuro não utilizar os mesmos textos por desleixo. E o que é o desleixo? Fazer em cima da hora. Então, assim, eu brinco com a minha esposa que se na liturgia tem Salmo 150 e Salmo 32, o pastor não prepara a liturgia, que é o texto mais fácil. Ele pensou em adoração, outro em confissão, acabou. Não que seja errado, né? E se você for na igreja e vai Salmo 150 e 32, por favor, não vai julgar seu pastor, não. Mas, a não ser que seja algo intencional, eu evito repetir o mesmo texto. Pensar momentos diferentes das Sagradas Escrituras. Então, eu faço um banco de textos. Então, a gente tem 3 momentos de leitura aqui na igreja, chamada para adoração, confissão e dízimos e ofertas. Então, eu vou fazer esse banco de texto e vou ticando lá para eu não utilizar, a não ser que ele seja imprescindível para a pregação, ou então esteja intrinsecamente concatenado com aquela música que vai ser cantada. Mas, fora isso, não. A gente tem feito isso. E o outro aspecto é discipular, esse acompanhamento pastoral. Ele precisa ser um discipulado para que a igreja aprenda, né, a não somente executar isso, mas reconhecer isso. E aí, para finalizar, eu termino com um pastor amigo meu, que ele tinha passado numa igreja, que já teve vários outros pastores, né? E aí a equipe de música dele chegou lá e entregou aquele, né, o cancioneiro, antigo cancioneiro, a parte de cifra. E aí ele falou, e aí o cara que era líder da equipe de música, à época que ele chegou, ele falou: pastor, todo pastor vem, bota uma música, tira outra. É o seguinte, diga logo que a gente não pode tocar, tira aqui, que a gente jamais não reclama com o senhor. Ele, oxi, não, meu irmão, a gente tem que saber juntos, eu tenho que saber o porquê e tal. E aí, um trabalho de quase 6 anos, e aí hoje ele vê os frutos disso, né, de uma equipe que não simplesmente fala assim, o pastor não gosta que toque essa música. Não, eles entendem o porquê, né, porque essa música, ela talvez não é apropriada para esse momento, mas é para esse, talvez seja melhor se fosse dessa forma, com essa execução, esse acompanhamento pastoral de discipular, e fazemos bons teólogos. Nós temos uma igreja que ela tem um bom conhecimento teológico, mas muitas vezes a gente tem dificuldade para exercer esse conhecimento teológico. Dificuldade. Seja na evangelização, porque a gente fala que antes do cara pregar, ele tem que fazer um curso de pregação, de missiologia, e fazer uma outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, quando muitas vezes nossos irmãos assembleanos, o 0,1% que ele aprendeu de Jesus, ele vai repetindo, até ele aprender 0,2%, ele vai repetindo, e às vezes a gente espera ter algum tipo de conhecimento para que possa passar adiante. Então, esse acompanhamento pastoral, esse envolvimento, né, com a vida de uma equipe que é tão importante e tão proeminente no culto, no dia do Senhor, que é a música, né? Eu espero que tenha sido claro, provocativo em algumas reflexões. É algo que eu estou em construção ministerial, essa parte de música, e tenho colhido os frutos de andar próximo do pessoal e caminhar ao lado deles nessa perspectiva aí. E mais uma vez agradeço o Gal, o pessoal que está aqui na live. E, por favor, não recorte aí para eu não ser cancelado, não. Se eu for ser cancelado, joga a live toda aí, pelo menos. Benção, show de benção, pastor. A gente tem mais uns minutinhos aqui que a gente deixa no final para perguntas e respostas. Então, quem já tiver alguma pergunta aí engatilhada, pode levantar a mãozinha aí do negócio. Mas eu queria começar, né? Eu tô sempre fazendo a primeira pergunta para dar tempo para o pessoal refletir aí, criar coragem para perguntar.
Pastor, o senhor falou sobre a questão do cantar salmos, né? Que cantar salmos não é só válido, né? Mas de fato preciso, e eu concordo, né, com esse ponto de vista. Eu também não acredito na salmodia exclusiva, né? Mas de forma inclusiva, né? Incluir os salmos também dentro do contexto todo de hinos e cânticos que a gente costumeiramente já tem. A minha pergunta é sobre o senhor acha que a gente tem que cantar os salmos literalmente como eles estão escritos? Geralmente, a gente, como presbiteriano, a gente usa a revista atualizada, né? Almeida Revista Atualizada. O senhor acredita que a gente tem que cantar integralmente o salmo ali, como ele está? Por exemplo, se a gente pegar o salmo primeiro, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos pais, tudo. Ou é válido nós cantarmos trechos de um salmo? Ele precisa ser cantado na íntegra, ou a gente pode cantar tranquilamente também trechos do salmo, para manter essa tradição de cantar salmos ainda viva? Rapaz, isso é uma discussão bem interessante, tá? Eu já vi alguns que apelam para a originalidade da língua, né? A gente tem dificuldade pela nossa língua portuguesa, a gente é afeito à rima, e lá eles são afeitos ao paralelismo, né? Seja paralelismo antitético, a poesia hebraica tem essas nuances aí de poesia. Eu dou sempre um passo atrás nisso daí, porque eu entendo que tem a questão da salmodia. Pastor, tá dando umas cortadas aqui, no teu áudio. Eu acho que foi a Siri aqui que... Eu não consegui buscar isso no app Apple Music. Não, Siri, eu não tô cantando. Pronto. A salmodia, alguns vão colocar, né, a ideia da melodia genebrina, outros fazem uma transposição para o HNC, que é o mais comum dos inários no meio presbiteriano. Eu não tenho muita dificuldade com ou a transliteração ou com a repetição ipsiliteris, né, do salmo. Eu só tenho dificuldade de você expressar isso como algo sagrado, né? E para que isso ocorra, você mate um bom salmo. E aí, o que eu estou querendo falar com isso? Eu escuto o pessoal né, que tem os seus salmos, né, a melodia genebrina e tudo mais, mas, cara, muitas das músicas, elas são quase que incantáveis. Elas não são bonitas sonoricamente. Não são agradáveis, não são bonitas. Elas, sim, são verdade, porque é a palavra de Deus, mas eu não posso, como eu falei, de tirar o esmero por aquilo que é apresentado musicalmente na sua técnica, deixar de lado também a questão das Sagradas Escrituras. Eu não posso simplesmente pegar um texto bíblico e começar a colocar uma melodia em cima dela, né? E por exemplo, trocar algumas rimas ou inverter algumas sentenças, e aí o Projeto Sola às vezes faz isso daí, inverte alguma sentença, eles captam, por exemplo, que aquilo é o refrão, e então eles colocam, né, como refrão e colocam os outros momentos como estrofe. Então, assim, eu acho que é válido essa beleza musical, criativa mesmo, dentro dos salmos. Ao passo que, também eu creio que o Senhor nos dando essa capacidade, essa inteligência, a gente conseguir organizar dentro de um padrão métrico que fique bem sonorizado, seja interessante. Mas eu volto a falar, é uma discussão ampla, porque aí alguns vão colocar sobre que tipo de padrão a gente vai utilizar, se vai ser o da nossa tradução, se vai ser da língua original, e eu acho que acaba se perdendo um pouco. Então, fracionar também os salmos, eu acho que é algo válido. O meu problema é quando a pessoa fala que isso é que é música na igreja. Aí eu tenho dificuldade. Aí eu tenho muita dificuldade da pessoa falar que isso aí é música na igreja e as outras coisas que tocam não é. Por aqueles argumentos que eu coloquei a respeito da confissão de fé e da nossa pregação expositiva propriamente. Só uma contribuição com a discussão, e aí tem uma pergunta de Emily aqui que eu vou ler já já. John Frame, ele fala, né, ele tem um livro chamado Espírito e Verdade, e ele fala, ele tem um capítulo do livro chamado de Questões Controversas, e o primeiro
do ponto das questões controversas é a salmodia exclusiva. E eu acho que uma grande problemática também é a ausência, entre aspas, gigantescas aqui, de Cristo nos Salmos, né? Quando eu falo ausência de Cristo, os Salmos eles apontam para um Cristo que ainda era uma promessa. Sim. Né? E a gente hoje canta sobre um Cristo que já pagou, que já cumpriu, né? Tudo que havia sido prometido. Até Isaac Watts, né, que foi um grande compositor de hinos, ele tinha esse olhar de musicar salmos, mas acrescentar sempre uma última estrofe que apontasse para Cristo dentro do contexto daquele salmo ali. Então, acho que essa é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? De que os salmos, sim, eles são a palavra de Deus, né? Eles são, de fato, cânticos inspirados, mas que se o nosso culto hoje a gente chama, né, de culto cristocêntrico, a gente precisa ter um apontamento mais direto ali para Cristo também nessa execução, né? Pensando em Frame, né, que é o cara da triperspectiva, né, um cara fenomenal, eu gosto muito do Frame. Pensar em cristocêntrico não é apenas pensar na segunda pessoa da Trindade ou Jesus Cristo, necessariamente, né? A ideia de cristocêntrico parte da ideia da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas guardar as devidas proporções, o cantar apenas salmos, a minha dificuldade também é dentro de uma perspectiva, a gente não cantar toda a obra da redenção, não apenas a pessoa de Cristo. Para ser mais claro, é como se a gente fosse pegar a revelação especial e a revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus? Proclamam. Você pode conhecer e saber que existe um Deus por meio da observação da criação? Sim. Mas a criação não explica justificação. A criação não explica a redenção. A criação não explica a substituição do sangue do animal pelo sangue de Cristo. A criação não faz esse apontamento. Então, seria a mesma perspectiva do livro dos Salmos. O livro dos Salmos, ele tem uma perspectiva, mas, aí usando a linguagem do Frame, né, Deus é oniperspectiva. Tem várias perspectivas que você pode olhar de maneira cristocêntrica, não apenas o livro dos Salmos. Então, reduzir isso ao saltério, eu acho que é muito pequeno diante de um Deus que é oniperspectiva. Quando na Bíblia tem outras passagens musicais, como eu falei, por exemplo, no livro de Apocalipse, também no livro de Romanos. Tem uma pergunta aqui de Emily, que é o seguinte: o momento de exposição da palavra é mais importante que o louvor? O louvor que a gente entende como momento de cânticos, né? Uhum. Uma vez que se o louvor for cristocêntrico e teologicamente correto, ambos os momentos se tornam de mesma importância, ou o momento da palavra ainda é mais importante? Olha, Emily, essa pergunta ela é muito boa. E eu, por algum tempo, eu já cheguei até a afirmar que a pregação era o momento mais importante. E depois que eu fiz uma pregação a respeito de oração e as orações que tem no culto, eu comecei a mudar essa perspectiva. E eu não entendo que o culto tenha um momento mais importante. Então, uma hierarquização dos momentos. Olha, a oração é aqui, música aqui, agora a pregação é aquele momento. Talvez a nossa perspectiva presbiteriana caminha dessa forma pela questão da pregação expositiva, pela questão da leitura, da explicação das Sagradas Escrituras, mas no culto ao Senhor, eu entendo que todos os momentos, eles são de igual importância. E às vezes a gente não vive isso. Aí deixe-me ser agora mais puxado para os irmãos de salmodia exclusiva. A gente tem uma preferência muito grande para que os pastores preparem as pregações. Então, na IPB, de maneira praticamente total, é quase que rechaçado se um pastor levantar, abrir a Bíblia e falar assim: eu quero ver o que é que Deus vai falar comigo agora para falar para vocês. Rapaz, todo mundo vai olhar torto pro cara. Então, a gente atrela que a pregação precisa ser estudada. Às vezes até ensaiado, o cara, né, treinar em casa e tudo mais. Música, a gente está começando a inculcar que precisa ter um ensaio. Mas, por exemplo, oração, a gente associa que tem que ser improvisada. Então, a gente nem pensa em quem vai orar no culto. Chama lá, e aí geralmente a igreja tem os oradores oficiais, né?
A galera que geralmente sempre ora, talvez por uma questão de vergonha, às vezes também por uma questão da pessoa saber orar, porque tem hora que você pede para fazer oração de adoração, a pessoa começa a pedir carro, pedir cura, pedir por saúde, pedir por sei o quê, pedir por não sei o que lá. Então, oração, a gente tende a desprezar. A gente tende a não se preparar, a não falar com os membros assim, irmão, você vai orar domingo, se prepare. Aí o cara pode pensar assim, meu Deus, como é que eu vou me preparar para orar? Seria bom ele orar para preparar para orar. E a gente vai ver que já num passado nós tivemos os irmãos que prepararam, que escreviam orações, que nada mais é como falar com Deus. É porque em nossa mente a ideia de espontaneidade na oração está atrelado para a espiritualidade. Mas, por exemplo, no momento mais solene que nós vamos falar algo para alguém, geralmente as pessoas escrevem, que são o quê? Os votos do casamento. Eu quero falar algo, aí não deixa ser espontâneo, não, você tem que escrever. Por quê? Há um preparo, há uma reflexão, há toda uma produção para que você possa falar aquilo que está nos seus sentimentos, no seu coração. Então, sim, por um tempo eu já tive até essa fala, isso é muito mais importante. Eu não fecho a questão, mas eu tendo a achar hoje que não, todos os momentos são iguais importantes, são de igual importância para o Senhor. Inclusive, de ter uma mudança litúrgica. Não teria problema de, por exemplo, a liturgia com chamada para adoração, depois chamada de confissão, pregação, e depois, em resposta àquilo que foi exposto, vamos cantar ao Senhor. E música. Não tem, dentro do princípio regulador do culto, nada que faça essa hierarquização, né? É claro, por um aspecto didático, a gente percebe que preparar a mesa para nós ouvirmos a respeito da explicação da palavra do Senhor nos parece ser algo muito coerente. Mas fecharmos e dizermos que isso é muito mais importante não me parece ser algo que tenha tanta fundamentação. Até porque isso acaba fomentando outro tipo de pensamento, né? Como, por exemplo, do irmão que faz, não, eu vou chegar atrasado, eu vou chegar só na hora da mensagem, porque tudo que acontece antes da mensagem não importa. Não importa. É menos não. importante. O importante é chegar para ouvir a pregação. Né? E não entende que o culto, ele é do momento que o pastor chegou ali no púlpito, que, amados irmãos, vamos abrir a Bíblia, vamos ler aqui. Começou o culto, e só acaba o culto quando o pastor impetra a bênção. Então, tudo que acontece entre um e outro é o culto. Sim. Então, essa hierarquização acaba também no imaginário da gente trazendo essa impressão de, então o canto é acessório, né? As orações que são feitas ali são acessórias, porque o que vale de fato é chegar para ouvir a mensagem. Tem mais uma pergunta aqui, pastor. Você quer falar alguma coisa? Na prática, o que acontece? Porque geralmente os pastores, né, nós pastores, a gente preocupa só com a pregação e deixa o resto acontecendo lá. Tem uma pergunta de Emily também, ainda sobre música. É válido também pensar que se cantarmos apenas salmos, vamos estar possivelmente ignorando a inspiração que Deus deu a algum compositor para, por meio dessa inspiração, cantar a palavra de Deus. Estaríamos ignorando um dos seus dons. Estaríamos ignorando um dos dons de Deus dados a nós. Uhum. Olha, como eu falei, pensando em teologia e música, as palavras são muito importantes, né? E eu não vou ser o pastor chato, não, que vai fingir que não entendeu o que ela quis dizer por inspiração, né? Que não é a inspiração do texto bíblico, como eu falei, inspiração orgânica. Mas só para falar que, geralmente, a gente pode se apegar a esse tipo de coisa e ignorar o pensamento. Eu acho que tem isso também, Emily. Mas eu acho que não é o principal, tá? A questão dos dons que o Senhor nos deu. Eu acho que é válido as pessoas, né, expressarem por meio da música. Eu tenho uma opinião até um tanto controversa quanto letra. Eu entendo que realmente é dom, não é para todo mundo. E para mim, um dos maiores letristas de música, cara, de música no Brasil, para mim é Rodolfo Abrantes. Para mim é um dos caras mais geniais que faz música. Uma pena, ele tem uma influência mais pentecostal, neopentecostal. Mas, assim, o cara é fenomenal, velho. Ele é fenomenal, assim, na forma como ele consegue escrever. E diga-se de passagem aqui... Ele é débil na técnica, né? Você vê que ele compõe uma música mais suja. Mas aí, quando a gente vai para a letra exclusivamente, ele se destoa até de uma galera que toca muito, muito bem, né? Sim.
E assim, diz de passagem, Rodolfo é um bom letrista, e aí, mais uma vez, vamos me recortar e vamos me cancelar. Desde a época de Raimundos. Cara, ele sabia falar. E por que eu tô falando isso? É a mesma coisa da Taylor Swift. Aí você fala, meu irmão, live e adoração e Taylor Swift. Cara, Taylor Swift é uma boa cantora, não é uma boa música, tocando, né? Ah, mas a Taylor Swift faz músicas que dialogam com o público dela. Que, né, como o pessoal popularmente diz, toca o coração. A música da Taylor faz isso. O Rodolfo fazia isso na época do Raimundos e continuou fazendo um Rodox, agora depois sozinho, agora voltou no Rodox de novo. Então, eu entendo que tem essa questão do dom, né, da inspiração, né, que o Senhor coloca, não inspiração para a revelação dele, obviamente. Mas eu acho que esse não é o primeiro problema, não, Emily. Assim, o cantar os salmos exclusivamente, para mim, o problema, principalmente na raiz, é quando algumas pessoas aferem que isso é espiritualidade. Para mim, isso é o principal problema. Cantar salmos, isso aí é espiritualidade. Depois, é porque eu acho que é uma perspectiva apenas do Senhor no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é poético, tudo bem, mas é uma perspectiva. Traz toda a narrativa, desde a criação, traz, ok, mas ele ainda assim é uma perspectiva das Sagradas Escrituras. Eu entendo que a gente tem que cantar toda a Sagrada Escritura, toda a perspectiva dela, inclusive aquilo que nós cremos a respeito dela. Mas assim, só para fechar sobre o Rodolfo, para mim ele é um cara fantástico em termos de letra, e aí você falou sobre cantar, né, o dom que o Senhor nos deu, eu acompanho as entrevistas dele, e ele, numa entrevista recentemente, eu não sei se é recente, mas parecia ser, lá no pessoal do Jesus Camp, e ele falou assim, cara, a minha letra não é para a igreja. A minha letra não é para tocar, né? Quando ele quis dizer igreja, ele pareceu falar que era na hora do culto. Não é para esse momento. É para ser um momento de fé, de edificação, de fortalecimento. E talvez essa também seja a nossa confusão. Tudo a gente quer colocar no culto. E o Rodolfo, ele falou, cara, e é um músico, né? Ele poderia falar, não, quanto mais pessoas tocarem essa música na igreja, mais fama eu faço, ou melhor é para mim. Ele falou, cara, minha música é devocional, não é para esse momento, não. Então, até essa clareza, para mim, faz com que o cara seja fantástico nesse sentido. Então, eu entendo a sua colocação, mas não seria nesse primeiro momento. E, ao mesmo tempo, sim, né? Como eu falei com o do Gal, a gente teve um desafio na UPA em 2022. Foi 22? Isso. Foi 22. A gente teve a exposição do livro dos Salmos com o pessoal dos adolescentes e a cada 5 livros, né, a cada livro, a gente fazia uma aula com o Gal que era de música. E era para o pessoal esboçar aquilo que eles aprenderam naquele livro. Então, assim, surgiu dali coisas boas, surgiu coisas ali não tão boas, e o Senhor vai, né, esmerando, mas é uma perspectiva musical. Talvez pudesse fazer isso em outros momentos também, com outros livros. A gente está perto do fim, mas dá tempo de mais uma pergunta aí, se alguém tiver. Liviane, Léo, Emily, Luciano, que tiver alguma pergunta, pode trazer mais uma aí para o pastor Matheus. Estou contemplado. Inclusive, o que foi citado aí do Felipe Fontes, uma questão que ele colocou também sobre a oração, né? Sobre se preparar para a oração. Quando a gente estava no seminário, acho que há 2 ou 3 anos atrás, ele veio aqui no seminário e ele palestrou sobre o livro dele e tal. E aí ele colocou algo que eu achei um excesso da parte, mas é aquele, né? É o gosto do cara. Ele colocou que na igreja dele já tem um cronograma, os próximos 6 meses ou 1 ano, aonde todo mundo já sabe as músicas que vão ser tocadas, ou quem ora, quem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acho um excesso pensando na minha realidade. Porque eu não vejo a gente tendo uma realidade de igreja onde as pessoas elas têm maturidade para abraçar um plano desse sem cair num costume, algum nomezinho mais específico para isso, mas sem banalizar. E aí achei, né, louva a Deus pela palestra, porque ela conseguiu ser bem objetiva na demanda, mas ela também saiu abraçando um bocado de arestas que poderiam ser abertas, mas elas já foram assim tampadas de forma natural. Porque, por exemplo, desde o ano passado, no final do seminário até então, servindo lá em São Martim,
eu tenho estado à frente do grupo de música por exemplo, essa falta de formação ela é evidente não porque as pessoas elas não gostem do conteúdo ou porque elas estranham quando alguém chega com conteúdo, é porque simplesmente não é cultural. Não faz parte do trabalho, como foi dito aqui, né? Não faz parte do trabalho com música eu me preocupar em ter algo além de uma devocional de vez em quando a gente está mais tranquilo e sem nenhuma demanda do culto assim, diferente para tocar e tal. Acho que isso não é só um comentário de palestra, mas assim, é um alerta bem pertinente assim, para a gente, de um modo geral. Verdade, e precisamos melhorar muito nesse ponto. Ah, ela até falou, bicho. Oi, Emily, boa noite. Eu acho, Léo, que existem duas vertentes aí que a gente pode considerar. Eu acho que a primeira delas é uma antecipação dessa, por exemplo, de ter tudo, né, sei lá, eu tenho todos os temas de sermão dos próximos 6 meses, musicalmente falando, para mim seria ótimo. Porque eu poderia já dizer para a galera da banda, gente, vê, as escalas estão feitas nos próximos 6 meses, tu hoje já sabe qual é a música que tu vai tocar em julho. Meu sonho. Então, se tu chegar em julho e não souber tocar a música, velho, aí tu vai pra geladeira, porque mesmo tu teve 6 meses pra aprender 3 músicas, velho, pra tocar na igreja. E tu não desse conta. Eu entendo que Léo coloca. A IPSA, que é a Presbiteriana de Santa Amaro, é uma igreja, assim, a níveis de IPB, é uma igreja bem grande. Né? A igreja já está batendo seus 1.000 membros. Então, assim, pensar com a cabeça de um pastor que tem uma igreja tão grande no seu rebanho e tão atarefado como é o Daniel, que é o pastor efetivo de lá, e o Felipe está nessa área, para mim faz muito sentido, né? Eu trabalhei numa igreja lá na Mata Praia que não era tão grande, mas a nossa escala de músicos girava em torno de 120 pessoas, de todos os tipos. Então, Que sonho, geralmente igreja tem 3, 4 caras que toca violão, né? Pois é. Lá tinha 3, 4 pessoas que tocava saxofone, 4, 5 que tocava violino, que tocava trompete, que tocava... Só não tinha trompa. Trompa tinha que trazer um cabo de fora da Assembleia. Mas eles têm orquestra, tem várias bandas. Então, assim, lá tem culto manhã e noite no domingo e praticamente nos 8 cultos não repete a equipe de música. Não repete, porque tem muita gente. Então, essa organização se faz muito necessária. Então, todo tipo de aparato, como multitrack, um aplicativo lá, Service, que tem como, né, organizar a liturgia que fica compartilhada, mas ao mesmo tempo tem como alterar, e lá você clica e sobe, e aí muda o tom e tal, e faz e acontece, e aquele, né? É normal de uma igreja que tem uma carga musical tão grande como eles têm. A minha dificuldade é quando a pessoa pega e fala assim, olha, é isso aqui, tá? Se também não for isso daqui, vocês não estão salmodiando de forma correta. Vocês não estão musicando de forma esmerosa, se existe essa palavra para o Senhor. Então, precisa ter esse cuidado. Mas entender várias realidades. Creio que, né, a realidade do PECAP são igrejas pequenas, então até essa organização rotineira é muito difícil, mas ela é válida pensar numa estrutura dentro da sua realidade. Inclusive, como eu falei, em termos criativos, a gente convencionou que equipe de música ou equipe de louvor é banda. E aí ninguém pensa em fazer, irmão, vamos só fazer um dueto hoje. E o dueto vai conduzir a igreja. Ou só violões. Enfim, pensar também de aspecto criativo, porque isso também faz com que brilhe os olhos da comunidade. Né? As pessoas percebam o esmero que está acontecendo. E não somente aquele, né, violão, baixo e bateria tocando e fazendo aquele chacumpão na escala de sol e dó o tempo todo. Nada contra também. Mas eu acho que com pouco dá para fazer muito também. Né? Organização, pensando, ensinando a igreja a cantar, participações, intervenções da igreja cantando, né, ouvindo. Esse envolvimento, ele é muito válido. Agora, só acontece, e é uma palavra que tem, né, eu tenho
tido ela como muito cara na minha vida, só acontece quando há intencionalidade. Quando as pessoas pensam isso. Para fazer isso, de fato, domingo, 4 da tarde, não sai, não. Domingo, 4 da tarde, vai sair Grande é o Senhor em Sol ou em Lá, e Vem em Ré, e Ele exaltado em Mi. Eu sei direitinho porque essa é a música que eu sei tocar. Então, de última hora é o que vai sair, meu amigo. De última hora é o que vai sair. Fora disso daí, tem que sair com muito ensaio. Massa. Gente, estamos chegando ao fim da nossa capacitação de hoje. Mais uma vez agradeço demais aí ao pastor Matheus pela disponibilidade para estar aqui com a gente, compartilhando aí, ensinando a gente, trazendo as reflexões, as tretas e os recortes para a gente jogar no YouTube depois. Mas é bênção a gente poder contar com gente querida, com gente do Senhor, com gente que compreende a vida da igreja além do seu próprio ministério, né? Que pensa na totalidade, né, do corpo, pensa no culto como, né, uma organicidade completa ali de tudo, não só do momento da exposição da palavra, mas do culto como um todo, né? Formado ali pelas orações, pelos cânticos e tudo que acontece no culto. E uma pessoa assim que, pelo menos para mim e para Léo, né, eu acho que caminhamos mais próximos aí. Um cara que a gente conhece, né, a seriedade, e sabe que não está falando aqui só de demagogia de boca para fora, mas que é temente ao Senhor o suficiente para, com muita humildade, colocar aí essas palavras para a gente, esses conceitos, essas ideias, e plantar aí no coração da gente mais essa semente aí para a gente caminhar nessa excelência do nosso serviço ao Senhor e à igreja do Senhor também. Então, pastor, nosso abraço aí, enquanto Secretaria de Música do Presbitério Capibaribe, né, para você, estendido aí para a Gabi e para a Catarina. Nossas orações é que o Senhor abençoe aí na Igreja Presbiteriana do Areião, que frutifique muito aí, acolha Pedro e Bé aí, nossos queridões aqui, ex-madalenos, atuais areenses, ou areoenses, sei lá como é que eu chamo aí. Mas que em breve a gente se encontre de novo numa próxima capacitação aí, se Deus quiser, num evento presencial aí de repente, para a gente ter mais um momento aí de edificação à luz da palavra do Senhor. Que Deus te capacite, te abençoe, cuide do teu ministério, da tua família, dos teus sonhos, teus planos, que em tudo seja o nome do Senhor honrado através da tua vida. Amém. Gal, muito obrigado mais uma vez, parabenizar aí pela organização. Você sempre coloca para fazer tudo com excelência, para a glória do Senhor. Louvo a Deus pela sua vida. Manda um abraço aí de Ceci, nos meninos, e que essa capacitação possa continuar aí. E eu creio que vai ser algo muito benéfico para o presbitério, que eu tenho muito carinho. Louvo a Deus pela vida dos irmãos e espero ter conseguido contribuir um pouco nessa formação aí de vocês. Deus abençoe. Vou pedir para o nosso irmão, pastor Leônidas, fazer essa última oração para a gente poder se despedir na paz do Senhor. Oremos então. Senhor Deus, nós te damos graças por esse dia que o Senhor fez, dia que o Senhor proveu para nós essa formação. Queremos te dar graças pela vida do pastor Matheus, que tem se esmerado, tem frutificado, tem dividido o fruto de seu estudo diante do Senhor para a edificação do povo do Senhor. Muito obrigado também porque o Senhor colocou no nosso coração a intenção, o esforço, a disponibilidade de estar aqui. Obrigado pela vida de Gal, que tem sido levantado pelo Senhor para nos conduzir em oportunidades como essas, em oportunidade de crescimento, em oportunidade de união entre as igrejas. Muito obrigado porque o Senhor tem sido nosso Deus. A gente te serve porque a gente conhece porque o Senhor se deu a conhecer a nós, Senhor. Seja em tudo, Senhor, glorificado. Em nome de Cristo que te oramos. Amém. Valeu, gente. Boa noite para vocês. Semana de bênção. Até a próxima. Valeu.